Estamos dando início a mais um episódio do Confraria de Garagem. Eu sou o Thiago Riffel e para me acompanhar nessa missão de extrair as melhores ideias e reflexões dos nossos convidados está o Eduardo Ames. Muito boa noite, pessoal. Eduardo aqui, como de praxe, toda semana. Hoje, como convidados, temos a Annelise, sócia proprietária da Eco, Gestão e Marketing, e também meu grande amigo Ricardo, da Sorte Arquitetura. A ideia sempre é que a gente tenha um espaço descontraído e nós possamos trocar de forma uncut as nossas ideias e nossas experiências. Então, vou deixar os convidados se apresentarem agora, mais uma vez. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando essa noite. Eu acho que é sempre um momento muito rico, onde a gente pode de fato trocar ideias, se conectar e aí compartilhar um pouco também do nosso conhecimento com quem possa vir a nos escutar, né? Eu sempre digo que se a gente sair daqui com pelo menos 1% a mais do que a gente chegou, já é super válido. Complemento o que a Anne fala. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, um dos sócios proprietários da Sorte Arquitetura, e como a Anne comentou, é sempre interessante ter essas conversas. Essas são entrevistas, são conversas, então nessas trocas humanas a gente tem as melhores saídas, as melhores respostas, os melhores insights. Perfeito. E hoje vamos buscar entender um pouco mais dos bastidores de cada negócio, o que acontece por trás das câmeras e também falarmos um pouco mais da importância do posicionamento e da presença digital e como isso influencia nos nossos negócios. Para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. No sentido de que aqui na região, principalmente, existe muitas pessoas acabam negligenciando essa importância do posicionamento digital e essa presença de fato no digital por parte dos negócios. Qual que foi o momento que vocês perceberam de fato que isso é importante e que isso não pode hoje em dia faltar mais no negócio de vocês? A Anne, você é Olha. especialista na área e entender bastante do assunto. Com certeza. E você sabe que me tornar especialista na área veio justamente por uma dor de mercado, onde antes de atuar na ecogestão de marketing, que já estamos aí há mais de 5 anos, eu tinha clínicas em Porto Alegre e por estar lá num ambiente extremamente competitivo, precisando de fato, ganhar mercado para que a gente pudesse nos posicionar como uma clínica referência em emagrecimento e estética que fomos lá durante 7 anos, eu precisei estudar muito marketing, contratei muita empresa e entendi que deu muito errado em muita coisa, percebi as nuances que davam certo e o que a gente precisava fazer. E o resultado, ele foi fantástico no momento em que, de fato, a gente se posicionou dentro do digital. Passou a ter mais de 70% dos nossos clientes vindo do digital numa clínica presencial. Então, onde antes a gente tinha, um número vindo por indicações de clientes e tudo mais, e no momento em que a gente de fato mergulhou para o digital, a resposta começou a vir. Ali, isso era o que 2017, mais ou menos 2016, 2017, eu entendi que não tinha mais como você ter um negócio e não estar dentro do digital. Foi aí que tudo começou e aí foi em 2020 que a Eco surgiu no meio de toda essa experiência, né. Bacana, Ricardo. Na arquitetura, tem o digital, ele é muito presente no digital. E aí a gente sempre olhava outros perfis, outros escritórios, pensava: "Cara, será que realmente funciona, sabe? Será que é algo que faz sentido a gente fazer?". E aí a gente pegava eu me peguei muito eu gosto muito de ler sobre comunicação, comportamento humano, e a gente vê que as pessoas, com o tempo, elas consomem pessoas, na verdade, né. Então, muito do marketing, acho que as pessoas acabam se perdendo um pouco sobre querer criar personagens, sendo que o personagem, na verdade, é ela mesma, né. E o Pessoas às vezes não. personagem não se mantém, né. Isso, exato. Às vezes ela até pode ter um crescimento ali fazendo tal coisa de certa maneira que ela sabe que não é ela de verdade, mas que o mercado está comprando. Sim. E eu vejo que exatamente essa dor que você trouxe, Anne, e que você complementa agora, Ricardo, é talvez uma percepção geral de todo mundo e por isso que as pessoas são tão descrentes com o mercado digital, né? Porque se entra sem estratégia, se entra sem nenhum tipo de conhecimento efetivo sobre isso, Sim. e não é só produzir vídeo no YouTube, no Instagram e Reels.
tu sabe muito bem do que eu tô falando, que eu tô com vocês Exatamente. nessa trajetória aí, e é exatamente isso, se a gente não tem estratégia, as coisas não andam, né. Exato. E complementando justamente isso que vocês trazem, né, quando a gente pensa muitas vezes em nos posicionar na rede social, a gente tem que, por vezes, sim, trabalhar a nossa persona, mas a persona ela é muito diferente de você construir um personagem. A persona ela vai, trazer o melhor das tuas características alinhado à estratégia que o teu negócio e a tua comunicação deseja atuar. Então, ainda assim precisa ser genuíno, ainda assim você precisa conseguir compartilhar aquilo com verdade, justamente para conseguir se perpetuar no tempo. Senão você vai ser um personagem que em 6 meses ninguém aguenta mais e você fechou as portas, né. Então, ou você vai ser aquele outro personagem que ainda tem muito por aí, em que você sempre está vendendo para um cliente novo, porque o cliente não se mantém com você, porque ele descobre que não é verdade. Então você está sempre correndo atrás naquela ratoeira, então você está indo, sempre precisando alimentar o queijinho, muitas vezes esse queijinho no digital vem com o tráfego pago, Isso, buscando aí exato. novos clientes, novos clientes, novos clientes, mas você não consegue construir a sua base, porque não tem verdade. E aí, Então uma opinião de fora, eu já não uhum, sou especialista, mas eu vejo muita gente presa em métricas, no sentido: sim. "Vou fazer isso porque vai viralizar, vou fazer isso porque tá em alta, vou fazer isso porque é trend", e aí tu faz, tu viraliza, só que a tua base é suja, é uma base que não compra de ti, porque é uma base que não te É. conhece, é uma base que conheceu a partir de um topo de funil, que é um acesso mais rápido ali, e conheceu uma etapa. A que custo, né, que você está Exato, crescendo. exato. E nesse sentido, inclusive, acredito que seja uma dúvida da maioria do público, e principalmente que não é do meio, que nem a do tu estava comentando, Ana, em relação a essa importância de entender a persona. Poderia nos explicar um pouco melhor de qual que é a principal diferença entre a persona e a importância disso, e o que que é o público-alvo? Eu acredito que a maioria da nossa audiência, ela acaba confundindo muitas vezes o que que é o quê. Perfeito a tua colocação, Thiago, porque muitas vezes o empresário ele até entende qual é o público-alvo dele, né. O público-alvo ele é o grande topo, quando a gente pensa, assim, num funil. Eu vou pegar um funil, eu vou entender que o público-alvo está aqui, ele está grande. E quando ele está grande, eu estou dizendo que o meu público-alvo, por exemplo, já que sou mulher, são mulheres de 25 a 35 anos, que moram no Rio Grande do Sul. Ele é mais geral, ele é mais genérico. Agora eu quero determinar a minha persona dentro deste público-alvo. Então eu trabalho com mulheres de 25 a 35 anos que estão no Rio Grande do Sul e atuam como, donas de agências de marketing, principalmente na região tal. Elas também são mães, elas também entendeu? Eu vou determinando uma série de outras características, profissão, eu também determino quando eu escolho a persona, quais são os hábitos que essa pessoa geralmente tem. Então, essa mulher empresária, mãe, que a gente desenhou, que está no interior do Rio Grande do Sul e que tem de 25 a 35 anos, ela gosta de frequentar restaurantes e tomar aqui um bom vinho. Então, dentro das estratégias, a gente busca essas comunicações que consigam de fato linkar conteúdos que façam sentido, desde o vinho a um planejamento estratégico para sua empresa, mas que a gente consiga fluir. Então essa é a minha persona. Quando a gente utiliza aqui esse conhecimento da persona, e aí vem para um tráfego pago, que é quando a gente faz os anúncios online para poder propagar aí, o nosso negócio, né, a gente pode determinar lá algumas características, né, quais são os interesses que essa persona que eu escolhi tem, e aí a gente vai listar tudo isso lá dentro do tráfego para quê? Para que o meu anúncio ele atinja prioritariamente essas pessoas. Então, se eu só tenho um público-alvo, e agora vamos continuar trazendo o exemplo dos anúncios online, eu vou ter algo muito genérico. Então, quando o empresário vai lá e coloca R$ 1.000 só tendo um público-alvo, eu vou estar muito amplo e esse meu investimento, ele vai
pulverizar muito rápido. E quando eu consigo já ter um público mais, refinado, mais descendo aqui nesse funil, mais entendendo as coisas, eu vou ter o mesmo investimento atingindo menos pessoas, porém pessoas mais certeiras ao meu negócio. Mas tudo tem um começo. Então, se hoje, quem está aí nos ouvindo, não tem nada definido, começa pelo teu público-alvo, que vai ser mais fácil de você identificar, né. Quem compra de mim? São homens, são mulheres, são, meu negócio ele é um negócio de consumidor final, né, é o cliente que realmente está consumindo, ou o meu negócio é vendido para outras empresas. Tem gente que nunca parou para se perguntar algumas coisas que por vezes para gente que trabalha com isso são básicas, mas a gente percebe muito, muito mais do que a gente possa imaginar que situações básicas, os empresários hoje eles não têm essas informações em mãos. E aí vem no nosso papel dentro da agência de construir qual é o público-alvo do negócio, quais são as personas. E sim, por que que eu falei personas? Porque a gente pode ter várias personas dentro do negócio. A gente citou aqui o exemplo de uma mulher, mas a gente pode ter várias mulheres diferentes. Para quê? Para que a minha comunicação seja específica para cada uma delas. Ou um grupo homens, é 60 a mais, é 50 a mais, são arquitetos, né, então a gente pode realmente ir linkando e surfando dentro disso. E aí as estratégias elas são inúmeras, desde tráfego, a site específico para cada persona que você tenha, ou para cada estratégia, ou para cada produto, e aí a Perfeito. gente fica uma noite falando. E eu acredito que inclusive isso acaba sanando uma outra dúvida muito comum no público, talvez uma das maiores dificuldades que as pessoas elas têm ao produzir conteúdo para seus negócios, que é justamente saber o que produzir. O que que eu vou gravar? Então, sabendo e entendendo ali qual é que é a persona, eles sabem muitas vezes olhar para os interesses e também Uhum. para as dores e dúvidas que aquela persona tem para daí sim, não, o que que eu posso produzir de conteúdo? É mais ou É menos por aí? mais ou menos isso mesmo, Thiago. E uma coisa bacana é você também dar um nome para tua persona. Então, por exemplo, eu posso ter a persona Thiago, e aí quando eu vou produzir conteúdo, uma coisa que ajuda a gatilhar para eu conseguir realmente falar com fluidez é eu fingir que eu estou conversando com o Thiago. E aí eu conto algo, e aqui vai uma estratégia para ti também tá Eu sabia utilizando que ia sobrar pra mim Olha nesse aí. momento, né. Isso Nunca, isso uma hora ia ser direcionado. nunca é à toa. aí nos conteúdos, porque de fato facilita. Até que, claro, chega o momento em que você já está produzindo e tal, e fica mais fácil. Mas pensar em campanhas, pensar em muita coisa, assim, é importante da gente ter esse passo. Porque, às vezes, o cliente ele quer velocidade. Todo mundo quer ver o dinheiro no final do mês subindo, né? Até porque se faz vários investimentos. Se investe em marketing, se investe em campanhas, se investe em materiais, que a coisa vai acontecendo e eu quero ansiosamente ver o retorno disso. Só que se eu não preparar o campo e organizar aqui o bastidor para saber para quem que eu estou fazendo, como que eu vou produzir, o que que a coisa vai acontecer, não adianta nesse momento eu pisar no acelerador. Eu vou pisar no acelerador e quando chegar eu não estou preparada para receber. Eu não sei nem quem tá vindo todo mundo, e aí vem um monte de gente interessada, entre aspas, mas são os curiosos que a gente chama, e aí a gente perde um tempão recebendo, fazendo atendimento, entendendo, passando preço e a pessoa nunca mais responde. Mas por quê? Porque provavelmente ela nem era a minha persona. E aí eu acabei gastando tempo, dinheiro, energia e tudo mais. É muito bonito, né, assim, a gente vai produzir conteúdo agora, vamos ir na frente da câmera. Eu sei que tu, Ricardo, tá te me colocando esse desafio esses dias na Indomóveis lá, eu sei que tu participou de podcast, sei que tu fez umas produções de conteúdo. Conta pra nós como é que é essa experiência, assim, de alguém um pouco mais leigo, mais cru, da o que que tá envolvido que não é só o equipamento ali, parar e fazer? Cara, isso é um desenvolvimento, eu acho. Estava até refletindo esse tempo sobre isso, porque eu até comento com o pessoal do escritório, Uhum. quando tu vai gravar as primeiras vezes, ou sei lá, às vezes tu grava pra sempre, tá fazendo conteúdo há 15 anos. Eu, por exemplo, não olho o que eu gravo. Eu gravo, eu sei que apropriadamente eu falei algumas coisas que faziam sentido, não xinguei ninguém, não joguei não joguei nenhuma bola Ficou fora, coerente. fui co co coerente dentro do que eu me propus, postei
e não olhei mais. Porque eu tinha muito costume de postar alguma coisa e ficar olhando. E Aham. aí, se eu ficava olhando, eu achava esquisito ouvir minha voz, eu achava esquisito me ver falando na câmera, eu achava esquisito o jeito que eu levantava o celular, eu achava muitas coisas esquisitas. Só que eu via que as pessoas não achavam essas coisas esquisitas. E aí eu Sim, comecei: "Tá, então espera aí, o problema sou eu aqui". sim. Aí eu parei de me ver. Autojulgamento. Então, é Autojulgamento. uma estratégia que tu criou que funciona pra ti, mas, assim, tu nota uma evolução dos primeiros vídeos para os Ah, atuais? sim, com certeza, com Co certeza. Eu como acho é que que se desenrolou isso aí, cara? desenrolar ainda pra mim é um mistério, pra ser bem sincero. Ainda ainda Tentando entender, é algo que eu tô né. tentando entender ainda pra saber, tá, onde é que virou a chave. Talvez eu era sempre assim e não sabia, talvez eu me construí assim por realmente notar que isso era uma limitação e aí ir pra cima e aprender sobre isso, ler sobre isso, estudar sobre isso, enfim. Mas é algo que foi indo com o tempo e realmente foi prático. Ali acho que isso vai muito, você estava falando de conteúdo, de persona, eu acho que isso vai muito na produção de conteúdo, é muito difícil para quem tá no negócio entender que aquilo que você tá fazendo é uma dor do teu cliente. Totalmente. Aham. Porque para Uhum. nós, por exemplo, na arquitetura, cara, a gente tem coisas que a gente estava conversando esses dias no escritório, até o Eduardo estava lá no escritório, a gente estava falando de garagem. Sim. O Eduardo comentou: "Cara, mas a garagem para mim, por que vocês fazem tão pequena a garagem e tudo mais?" Aí o Jean, que é sócio do escritório, explicou todos os porquês daquilo. E para nós aquilo é dia a dia. Só que até brincamos lá: "Cara, se eu gravo isso aqui, dá um conteúdo, dá um reels", porque as pessoas não fazem ideia que isso é realmente algo de um projeto. Isso que tu traz é extremamente interessante, porque quem vive o seu dia a dia, aquilo é comum, aquilo é Exato, óbvio. exato, É óbvio que é assim, é óbvio que todo mundo sabe. exato. Como não? Tipo, nunca nem pensei nisso, né, já faz parte do teu dia a dia. Exatamente. Daí um exercício bacana é tu falar com pessoas próximas a ti. Por exemplo, tu vai abrir caixinha de perguntas no Instagram, tu pergunta para aquelas pessoas: "Ó, eu abri caixinha lá no Instagram", e tu pergunta lá coisas que tu quer saber da minha área. Como, por exemplo, do agro. Conheço 5, 6 pessoas: "Cara, o que que tu quer Uhum. saber do meu trabalho?" Tu vai lá e manda a pessoa perguntar. Da arquitetura, eu falei com a minha namorada sobre isso também. Vou abrir caixinha, pergunta lá o que que tu quer saber da arquitetura, porque eu não faço ideia o que o público de fora quer saber também. O que que o público leigo quer Isso, entender do teu o negócio, que né. o público que não é de dentro da arquitetura quer entender, sabe. Então acho que isso pode ser aplicado em outros É, E isso que tu nichos. tá fazendo é uma baita estratégia para identificar o teu público-alvo e as tuas personas. O que que eles querem ouvir? Eu tô conseguindo me comunicar com eles, eu tô chegando onde eu quero, né, e isso serve para tudo. Aqui a gente trouxe a analogia do negócio, né, mas isso vai para o relacionamento, e o relacionamento pode ser entre casal e entre colegas de trabalho, entre pessoas que a gente conhece, né. Eu tô conseguindo ouvir, entender e falar algo que faça sentido, né, me conectando de verdade com aquelas pessoas, então a gente vai aprofundando um é assunto que estava bem. é uma percepção que eu tenho, assim, a gente tenta sempre puxar pro detalhe técnico profundo, que a gente julga que é extremamente importante, mas que ninguém ou muita pouca dos ouvintes entendem efetivamente, né. Exatamente. É bem complicado isso aí, e como tu disse, Ricardo, é prático. Tem que ir experimentando formatos, experimentando discursos, treinando. Eu uso da mesma estratégia de gravar e não olhar, e Cara, deixa vai, lá, e deixa lá. Isso. vai. Não me faça essas autocríticas, porque senão não sai do chão, não sai. E é melhor feito do que perfeito na internet. É isso aí. Conversávamos ontem, eu e o Eduardo, sobre É, isso, exato. sobre o poder da gente criar em velocidade e de forma constante, né. Criar, criar, criar. Porque se a gente se preocupar em lançar um reels ou um vídeo, um stories perfeito, a gente vai levar uma semana para entregar ele. Mas se a gente tiver vários, eu vou ter em 20 dias 20 vídeos, ou eu vou ter Uhum. 10 vídeos, né, um a cada 2 dias aí, e isso faz com que aquele primeiro vídeo as pessoas já nem estão olhando, elas já estão olhando o próximo. E no meu 10º vídeo eu já estou muito melhor do que no primeiro. E passou 1, 2 meses eu já estou uma máquina. Então, isso é super importante, da gente ganhar atração e não olhar, porque a gente se julga muito. A gente tem aquela chibata, né, eu tinha uma É. trainer que ela falava muito pra mim, durante um treinamento: "Solta essa chibata, Anne". E ela me olhava e fazia: "Tchá, tchá". Eu digo: "Ai meu Deus, como que eu solto?". Com o tempo a gente vai A conseguir gente é o É, nosso maior crítico, aprender. né. é. Exato, E isso faz é
não cortando, né, entra no contexto que a gente tá tendo aqui, uma conversa. Às vezes o melhor conteúdo que tu vai fazer naquela semana, vem de uma conversa tendo com a tua mãe, com o pai, ou com o teu sócio, teu amigo, teu cliente numa mesa de reunião, E por fazendo exemplo. até um gancho com isso que vocês estavam falando, como vocês enxergam a importância também da estética na produção de conteúdo? Porque eu sei que muitas pessoas elas acabam se preocupando muito: "Ah, mas será que eu tenho que fazer um conteúdo bonito ou é só fazer e largar lá e depois ver o que acontece?" Como é que funciona essa questão? Porque depende um pouco também de cada área, né. Na Sim. arquitetura, por mais que às vezes tu queira voltar mais para produção de conteúdo em volume, mas tu tem que respeitar um pouco essa questão de uma qualidade um pouco maior. Sim. Então isso eu queria entender do que vocês Uhum. pensam em relação a isso. Eu acho que assim, quem tu comentou, a arquitetura entra muito no que a gente tinha comentado sobre público-alvo e persona. Tem escritórios que eles atingem certo público que tu não pode vestir de certa maneira, falar tais Uhum. palavras ou conversar de certa forma. Tem outros públicos que aceitam isso com mais tranquilidade. O que a gente está vendo muito, e até no nosso escritório, é que o público que está vindo para nós, a gente brinca que é um público meio termo. É um público que a gente precisa parecer de terno e gravata, por exemplo, mas também não é um público que vai aceitar nós de qualquer maneira. Mas é um Uhum. público que vai aceitar aquilo que a gente está falando com um certo embasamento. Então a gente se prende na segurança daquele conteúdo que a gente está vendendo ou falando, sabe? Bem voltado para tipo, a parte técnica daquilo e realmente as pessoas verem aquele conteúdo. Ah, ele está devidamente ajustado visualmente, sabe? Não está algo de qualquer jeito, a pessoa nota que tem um motivo ali da filmagem, mas o conteúdo por trás daquilo é tão rico quanto a nós, nesse sentido de tipo de conteúdo, como é que a gente grava, é muito. E complementando, é exatamente isso, né. É quando a gente entende quem é a nossa persona, o nosso público-alvo, que vai determinar se eu posso mostrar um bastidor todo bagunçado e tal, ou se eu preciso estar atento a muitos detalhes. Mas independente disso, eu sempre digo que dá uma olhada no que está aparecendo atrás, né, coloca o celular em selfie, assim, e espia, Dá uma limpada na né, dá câmera. uma limpada na câmera, não Ajeita a precisa ter pia. também um desleixo, é diferente de ter várias coisas Uhum. atrás aparecendo e tudo mais, igual aqui quando a gente tem toda uma estrutura de um podcast, existe um bastidor, né, existem muitas coisas aqui, mas é diferente da gente ter um bastidor aparecendo, ou eu ter algo que parece um desleixo, porque isso diz muito sobre você, e isso automaticamente diz sobre o teu negócio. Então, o que você está vendendo? Mas eu não estou vendendo, eu estou fazendo a minha dancinha". Tudo certo, mas naquele momento você está vendendo a sua imagem. Naquele momento você está vendendo algo, porque a gente pode não perceber, mas a gente vende a todo momento aquilo que a gente comunica, e a gente mais comunica no visual, que se eu não me engano é uns 70% da nossa comunicação, Uhum. ela é não verbal. Então, não basta eu estar aqui falando e tudo mais, é 30 ou 35% o verbal, é aquilo que eu falo, mais de 70% é o visual, o não verbal, o que está no meu entorno, como é que eu estou vestida e tudo mais, porque isso tudo influencia no posicionamento. Então, como eu estou me posicionando? O negócio de arquitetura faz 100% sentido. A gente estar atento a linhas, a tudo, o que está aparecendo, o que que eu quero mostrar, qual é o ângulo, porque o arquiteto ele também vem muito disso, né? De eu conseguir extrair as melhores ideias, os melhores ângulos, mostrar oportunidades e tudo mais. Dentro do marketing, a gente vai também trazendo isso, e aqui vai muito do perfil de cada agência. Né, então, qual é o perfil da nossa agência? Da mesma maneira, a gente não atua, eh, a gente atua num nível intermediário, né, então vamos dizer assim, onde eu não posso estar posicionada ao meu cliente de qualquer maneira, mas eu também ainda não tenho a necessidade de estar 100% alinhada e tal, só taças Uhum, aparecendo sim. na live e assim por diante. Então, existe um para onde eu estou comunicando e automaticamente: "Ah, mas eu não sei para quem eu estou comunicando". Sabe para quem tu tá comunicando, Eduardo? Não tenho 100% de certeza não. Mas geralmente a gente está se comunicando por quem a gente se parece. Então as pessoas elas vão assimilar.
de que jeito que eu sou, de que jeito que eu me visto, que qual é o meu entorno atrás, e elas vão dizer: "Eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo". E aí elas passam a nos seguir, e aí elas passam a olhar. Porque o Ricardo trouxe isso logo no começo. Pessoas se conectam com pessoas. E aí, aqui acho que mata a charada de tudo. Se eu vou mostrar bagunça, eu vou me conectar com quem também é assim. Se eu tenho um produto, de um valor mais agregado, será que faz sentido? Eu deixo essa pergunta no ar. É, e é aquela história, né, a primeira impressão de fato é a que fica. E que nem tu falou, vai às vezes um perfil e o de negócio que ele não seja talvez de um ticket médio tão alto, ele não tem essa necessidade ali de ter um posicionamento muito refinado, buscar colocar, igual tu falou ali, uma taça de vinho, Uhum, alguma coisa, ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, porque não faz sentido para o público dele. uhum, Da mesma forma que eu acredito que muitas vezes tem negócios que eles buscam fazer uns vídeos muito no sentido, na intenção de viralizar as famosas trends ali, só que também, eles acabam às vezes até viralizando, mas o resultado ele não retorna, porque não tá atingindo o público que eles de fato tinham até então, né. Isso é perfeito. algo que eu percebo que é bem que acontece muito no mercado e as pessoas muitas vezes acabam não se tocando disso, né. Uhum. E aí vem um exemplo que vem acontecendo bastante com o grupo CIMED. Se é que a gente pode Sim. falar royalty aqui. Agora aqui é como eu falei, é Paga gigante o nós, negócio, né. paga nós. Porque, por Patrocina exemplo, nós. Não te esquece do contrato ali, aqui, ó, confidencialidade. exatamente, desde o início. Porque, por exemplo, o CEO da CIMED, né, e também a Carla, a sócia do Adib, eles vêm num posicionamento em que eles buscam também trends para viralizar. Mas aí a gente olha qual é o negócio deles? Médio. Remédio. Onde é que está o negócio deles? Está nas farmácias de Exatamente. todas as esquinas do Brasil. Então eles estão se comunicando com quem? Com o público deles. Perfeito. Eles estão no povo. Mas aí a gente tem um ponto interessante para explorar aqui, porque assim, ó, a gente está aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, né, Uhum. cidade de Santa Rosa. É uma cidade pequena Sim. com muito negócio local de abrangência regional aqui só, né. E a percepção que eu tenho, assim, aonde eu converso sobre mercado digital, as pessoas me parecem que elas têm uma percepção de que isso é para vender em São Paulo, que é para vender em Porto Alegre, Sim. que não é para vender aqui no negócio local. Como que isso se comunica no dia a dia de vocês enquanto agência, Anne, e vocês enquanto escritório, para com os negócios aqui conseguirem comunicar com a pessoa daqui e trazer esta experiência do digital pro local, para quebrar este paradigma? Olha, a gente vem quando a gente fala de negócio regional, acho que a gente vai ter que fazer o básico bem feito de um estudo regional. Entender Uhum. quem são essas pessoas que estão na região, entender talvez de onde é que elas vêm, a descendência, o que que elas buscam fazer, qual que é a faixa, talvez a faixa etária ou coisas assim, Linguajar, né? linguajar que elas usam, porque às vezes, que nem tinha comentado antes, as pessoas entram muito no técnico para, eu como na arquitetura vou falar muito de esquadrias, bigote, contraverga, e a pessoa, tu tá falando do que tu tá falando, Tá falando cara? grego comigo. Exatamente. Então, e aí tu vai muito desse estudo regional do que tá, onde é que eu estou inserido? Eu não tô em São Paulo. Eu não tô no Rio de Uhum. Janeiro, eu não tô em grandes centros em Porto Alegre. Então a gente estava até comentando isso no escritório hoje. Muita coisa que a gente faz no escritório que dá certo para nós, grandes cursos ou grandes mentores da arquitetura de grandes centros são contra. Então para nós funciona, porque na região Isso tem Perfeito. muito a ver com autenticidade, né. Pessoas elas tentam muitas vezes copiar outros negócios, mas elas esquecem que são outros negócios acima de tudo. Não é o negócio delas, não é a realidade delas, não é nem mesmo um momento. E às vezes, como é o contexto daqui, a própria região acaba mudando, né. É, o contexto cultural Exatamente. é uma coisa que influencia muito, né, é completamente diferente o convívio ou a maneira das pessoas serem e agirem aqui em Santa Rosa e Porto Alegre ou São Paulo. É totalmente diferente e a comunicação ela é diferente, né, a forma como a gente fala. Aqui não adianta a gente ficar falando você, você, você.
É que eu vou falar, Exatamente. é tudo, tu. É o tudo, tu. É o Vamos tu, lá. bah! é Tu isso. vem É isso aí. comigo, Exato. entendeu? É isso aí. A gente precisa ter essa percepção de trazer o linguajar local. E eu preciso ter essa percepção, mas o cliente daqui, ele só precisa falar como ele fala. Ele não precisa achar que ele vai ligar a câmera e daí ele tem que falar todas as vírgulas perfeitamente, e aí ele vai parecer que ele está lendo algo maravilhoso. Não, ele tem que falar assim, ó: "Mas aqui galera, aqui ó, no meu negócio é assim, não sei o que lá, não sei o que lá". Por quê? Porque se ele fala assim, quando a pessoa chegar no negócio dele, ele vai ter esse mesmo nível de comunicação e ele vai se identificar. Agora eu quero saber uma coisa, se eu posso falar os Diga. palavrão que que eu Diga. falo fora do ar, eu posso falar no ar também. Olha, Porque tu sabe, né? poder, tudo pode. Não deve, né? Não Não deve. deve. Tá bom, então, entendido. Respondido. E aqui vem algo bem interessante, que a internet, o digital, ele tá aqui não para ser uma barreira, ele tá aqui para ampliar a nossa comunicação em mais locais. Se tem coisas que a gente vai falar só num grupo pequeno de pessoas, mas que eu não falaria para uma plateia, talvez não é o momento de eu expor no digital. Perfeito. Ou Sim. se tem situações na minha vida, desafios e tudo mais, que eu ainda não estou pronta para lidar, ou eu ainda não sei a resposta daquilo, ou já não superei aquilo, talvez também não seja o momento de eu expor. É Porque se porque eu expor, eu tô disponível a levar porrada. exatamente. E eu preciso entender isso. Eu escolhi colocar lá. E quando a gente vem pro negócio local, eu percebo muito que existe sim essa barreira. De que eu não preciso, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, meu negócio tá aqui há 20, 30 anos, esse digital tá aí agora e não sei o quê. Eu Por um lado, ele vai continuar dando certo por um tempo, mas vai vir pessoas que vão começar a roubar espaço, e já está vindo. eu até acho, se eu não me engano, hoje de manhã vocês comentaram que vocês estão com clientes de longe, né? Eu imagino que devam ter vindo pelo digital também. Também teve um fechamento recente onde a cliente ela analisou nosso perfil. Chegou Olha pra só. nós Uhum. e "Ó, eu vi que vocês postam". E a gente comentou: "Tá, a gente até queria postar mais, só que não tem tempo". E aquele recebia essas Sim. desculpas, né. Não tem tempo e tal. Ele falou: "É, pois é, né, mas é bacana, tá, tem que estar lá". Mas de longe? Porque não, eles são da região, mas o pessoal de longe também acessa o nosso Instagram, Aham. só que o pessoal de longe a gente conseguiu aí entra a parte técnica que eu tinha comentado. A gente conseguiu mostrando o nosso trabalho. Não, às vezes o digital ele veio para reforçar o que a gente faz, mas aí a gente tem que validar tipo, aquilo que nem a Anne estava falando. Aquilo que a gente mostra na rede social, a gente já está pronto para aceitar pessoas criticando, porque a gente já aceita, a gente já é bom naquilo que a gente Uhum. faz. A gente fica tranquilo em compartilhar. Uhum. E aí isso, seja para o digital, seja com outras empresas, seja para abrir portas onde a gente está fazendo conteúdo, abrindo caminho, seja com o próprio digital, ou até mesmo fisicamente. Eu vejo assim, eu vejo que empreender já é uma exposição Sim, se a gente fizer de Sim. forma não digital, né. Agora, assim como o digital potencializa também as oportunidades, é como vocês comentaram, ela potencializa também o número de pessoas que vai te atacar e sim. vai querer ser contra aquela sua ideia, né. Então tem que ter Uhum. estômago. É É muito uma coisa Se que a fosse gente fácil, todo mundo estaria ah, perpetuando dentro do digital e já faturando é. ali um eu bom eu dinheiro. acho que muito Só que todo do mundo entra muitas vezes no digital com o sonho dos milhões, não consegue se Milhões e manter rápido. e rápido. isso aí. Esse é o maior mito da internet. Pessoas esquecem que Vou elas têm um entrar negócio. para o digital e ficar milionário. Ê! E é isso, em um mês aí ele Tá. já tá aposentado. Eu queria também, bora lá. Quem Existem descobrir aí, fala pra nós aí, que não tá Cadê a dando nada, até fórmula? agora não deu certo. a gente tá buscando, porque existe maturação, né, as pessoas esquecem que ela tem um negócio, que ela Exatamente. não tem um caixa eletrônico ali no banco, sabe. Boa, falou. E aí acho que muito do regional, que estava comentando de fazer uma volta aqui, Uhum. às vezes as pessoas não produzem conteúdo porque elas: "Ah, mas se eu falar na rede social, o fulano não vai comprar de mim". Quem disse que o fulano não vai comprar de ti? Talvez ele nem compraria igual, Talvez ele né. não É, exato, só que e aí é tá um tudo cara daqui, que né, na mente. exato, A ele diz: mente é "Bah, mas muito louca. é que eu vejo o fulano não faz isso, mas o fulano tem 60 anos de empresa". É, É. Síndrome do impostor, né. é. É é um termo que se usa para exatamente essa autossabotagem que a gente mesmo gera, né.
faz parte do jogo, é saber administrar essa ansiedade, essa angústia, essa autocobrança e botar a cara e vamos lá, assim como em qualquer outro negócio, claro que agora com mais canais, né, mais oportunidades sendo abertas. Exatamente. E para o negócio local, eu também reforço que não basta só estar no digital. Não basta só eu abrir as portas do meu negócio e esperar as pessoas chegarem, mas não basta também eu só estar no digital. Aqui, Exatamente. principalmente, onde estamos, que é Santa Rosa, a gente é o polo do voluntariado. Então, querendo ou não, é importante esse movimento. É importante estar em grupos. Ah, eu não preciso ser voluntário, mas eu posso estar envolvida em situações da tua cidade. Não precisa ser em Santa Rosa, mas de onde Sim. você estiver nos ouvindo, né? Se envolva na cidade, participe, esteja nos eventos, porque uma máxima que existia há 50 anos continua sendo válida. Quem é visto é lembrado. E é isso. Exatamente. E é sobre isso. E no digital a diferença é que a gente é visto mais vezes. Ponto. É o contexto regional. É a região de pessoas com certa idade, onde é que elas estão? Elas estão em voluntariados, elas estão em eventos de associações, elas estão em feiras. "Ah, eu não vou estar lá porque o pessoal me disse que eu não posso estar lá porque o meu conteúdo é assim", não. Quer atingir o público da tua região, tu tem que estar onde é que está o teu público da tua região. Onde é que tá o público? Exato. Eu participei de um programa de podcast há uns 60 dias atrás, e especificamente sobre o agronegócio, para falar um pouco mais sobre o meu projeto e tudo mais. E aí o rapaz lá me questionou sobre como esse conflito de gerações, o pessoal mais tradicional de 40, 50, 60 anos de idade, aceitam exatamente nós mais novos trazendo estas percepções. Como que vocês enxergam, enquanto clientes, enquanto às vezes até a família, este movimento de vocês? A gente tem um cliente, por exemplo, em Belo Horizonte, em que ele viveu muito isso, né, porque ele tem um negócio familiar com tios e era com avô, e aí o negócio existia há mais de 40 anos. E aí ele entrou no negócio há 25 anos atrás. E ele sendo o mais novo, hoje já nos seus 40 e poucos, mas todas as tias mais velhas e tudo, quando chegou o momento em que precisava, ele já percebia que, tipo assim, eles são extremamente consolidados no Uhum. negócio local em Belo Horizonte. Porém, vinha entrando outras empresas mergulhando no digital, entrou os e-commerces, entrou muita concorrência. E aí ele percebeu: "A gente precisa entrar". E vai muito do jovem que está ali por trás, e jovem quando eu digo não só de idade, mas de mentalidade, de Uhum. perceber que precisa, trazer isso, de se posicionar junto aos seus sócios, aos seus colegas e tudo mais, e pelo menos receber uma carta branca, entre aspas, de: "Até aqui vai, testa", né. E foi justamente isso que aconteceu com ele. Então, permitiram que ele testasse ali um certo valor: "Ó, você tem esse valor aqui, então vamos testar". Isso, mas foi uns 6 meses dele lutando para conseguir fazer de fato alguma coisa. Mas deu tão certo que depois, quando veio pandemia em 2020, eles estavam prontos para abrir o e-commerce, eles estavam prontos para dar outros passos, e assim por diante. E hoje ele é a pessoa que é o canal que tudo que for sobre o digital, ele é a referência dentro da empresa. E aí os outros sócios tocam da operação do dia a dia. E ele cuida também de partes da operação, mas de como que a operação está se comunicando com a cidade, com o digital, com o Brasil. Então, isso é importante. Precisa vir o movimento de alguém. Alguém Sim. precisa se posicionar, ou se você não se posicionar e acatar que: "Não, o digital não vai acabar com o meu negócio", tudo certo, talvez por 5, por 10 anos, mas em algum momento você precisa aceitar que precisa estar ali, pelo menos de uma forma como um portfólio do teu negócio. Se eu não quero produzir conteúdo e tudo mais, mas um portfólio, talvez, do meu negócio, mostrar o que que eu tenho, quais são os meus serviços, algum lugar que as pessoas possam pesquisar, porque hoje tem muita gente pesquisando no Instagram, TikTok, Sim, sim. YouTube.
Então, eu preciso aparecer, né. Eu vi uma pesquisa recente, eu não vou me lembrar dos números aqui agora, mas que essa da geração atual, ela já escolhe o profissional muito mais pelo Instagram do que Sim. por outras recomendações, principalmente por conhecer, em né, a pessoa ali. Aí tu vê a quantidade de médicos que tá É. precisando Exato. Exatamente. ser É. influencer. Mas em cima dessa tua fala, Anne, eu vejo que o digital, na verdade, é uma inserção de tecnologia, de ferramentas de tecnologia, né. E aí puxando para o meu assado Isso aí. do agro aqui, Nunca é por acaso. a gente tem esse desafio também do patriarca lá que começou a Uhum. propriedade, que faz há 40 anos da mesma forma, e agora a gurizada vem, né, o filho ou às vezes até o neto, tentando trazer tecnologia para dentro. E é um desafio. E vocês lá, né, Ricardo, esses dias na feira lá na Indomóvel, vocês também estavam com algumas coisas nesse sentido? Sim, nós que a gente estava no podcast da Indomóvel, a gente falou muito disso, que a arquitetura ela é muito arcaica no seu modo de fazer, porque ela é tijolo, cimento, sobe paredes e tá pronto. A sua formação é arcaica. E aí a gente traz disso muito das inovações, seja pela produção de conteúdo em rede social, explicando os bastidores daquilo, seja por inserção de tecnologias, como o Eduardo tinha comentado, que a gente coloca muito, no nosso caso, a realidade virtual no escritório, porque a gente encontrou essa dor nas pessoas, onde elas não conseguiam ter noção do espaço que elas estavam tentando decifrar. Muitas vezes esse espaço é o sonho da vida delas. Então a gente está falando, Uhum. a gente fechou, até abrindo um cliente há um tempo atrás, ele chegou para nós no final da reunião: "Eu estou colocando na mão de vocês 7 anos das minhas economias". Olha só. Então, assim, a gente tem É uma muita responsabilidade. responsabilidade em cima do projetinho, entre muitas aspas. E aí nisso, a gente começa a encontrar ferramentas ou dores dos clientes, e aí onde é que a gente resolve isso. Então a gente é muito focado em, o pessoal gosta de falar, né, a gente é apaixonado pelo problema. E aí, se apaixonar pelo problema, a gente começa a achar pequenas soluções. Então, a gente começa a adentrar tecnologias, seja a realidade virtual, para fazer com que essa pessoa entenda o espaço que ela está, seja pelo conteúdo, para ela realmente entender o que a gente faz, seja até pelo dia a dia, para entender quem nós somos. Vai agregando pequenos pontos assim, e a tecnologia, que nem o Eduardo tinha comentado, vem mais um ponto, né? Não é algo que vai, não é aquilo que vai fazer a gente fazer 1 milhão por mês. Vai ajudar. É, inclusive esse problema ele também ajuda a entender que tipo de conteúdo vocês têm que estar produzindo ali para o público que tá no Isso, topo do funil, né. Hum. isso, exato. Inclusive, fazendo um gancho até com o que a Anne tinha comentado recém, principalmente do público talvez mais antigo ali, que eles têm uma certa resistência em ir para o digital, como vocês identificam, essa importância no negócio de vocês, seja através de métrica, algum tipo de indicador? Porque o que que eu percebo, principalmente se tratando aqui para a região, que muitos empresários eles seja em empresa de 30 anos, 40 anos ali, eles estão muito pautados na questão de que hoje o negócio deles roda sozinho e vem tudo muito por indicação, Sim. e daí eles não querem aparecer no digital. Então nesse sentido, o que vocês em que momento vocês perceberam que realmente começou a tracionar essa parte do digital e essa importância que tem em relação a isso? Falando em nós do escritório, a gente brinca muito, porque às vezes a métrica que a gente está buscando não tá vendo o nosso histórico. Às vezes Ela vem de forma indireta, né. às vezes a pessoa ela chega pra mim: "Ah, eu vi no Instagram de vocês lá que vocês fizeram tal coisa". Era um negócio de 3 meses atrás, que a gente não, tipo, cara, a gente só largou lá e não deu bola, e a pessoa veio por causa daquilo. Então, às vezes, a gente tem muita métrica que não tá registrada em lugar nenhum, que é o cara não vê nossos stories, não curte post nenhum, não segue nós no Instagram, mas veio pelo digital, porque alguma coisa aconteceu que a tia dele compartilhou, ele viu em algum lugar: "Ah, eu vi vocês, vi que vocês fizeram isso tal momento, ou vi que vocês trabalharam com fulano". Uhum. É muito isso. E compartilhando, né, um pouquinho sobre essa parte, é bem por aí, né, eu vejo que quando a gente vem hoje dentro da Eco, a maior parte dos nossos clientes, e eu diria que quase todos eles, eles acabam vindo por indicação, mas praticamente todos também, de certa forma, olharam a nossa rede social. Né, então Sim. a indicação ela vem, ela acontece, ela traz um voto de confiança, mas eu ainda assim vou ver se eu me identifico, vamos ver se eu Uhum. vou com a cara da pessoa, né.
Então, realmente acontece esse cara crachá e muitas vezes. E aí a gente também sempre gosta de fazer uma chamada ou uma reunião presencial, quando aqui na cidade, ou uma videochamada, quando é online, de forma remota, para a gente poder de fato se conhecer sem compromisso. Entender, conversar, olhar, porque a gente já chegou num momento do negócio em que a gente entende que no momento em que a gente entra para fazer uma assessoria de marketing com aquela pessoa, com aquela empresa, a gente passa a trocar muito conhecimento, mas a gente troca muita energia, a gente se dedica àquilo, a gente entende nuances do negócio e da vida pessoal do que está acontecendo com aquelas pessoas, então precisa existir uma conexão, precisa fazer sentido, né. E quando a gente pensa aqui nas empresas em que a gente atua, o que já conversamos também aqui em Santa Rosa, quando acontece isso que o Thiago trouxe de: "Já tô lá há 40 anos no negócio e tal, não quero aparecer, quero viver com o meu dinheirinho, viver em paz, sem Tá de esse boa, negócio da rede verdadeiro, social". Mas é Exato. importante da gente perceber a diferença entre o CPF e o CNPJ. No momento em que a gente consegue ter essa consciência, coloca alguém para fazer esse papel na tua empresa, não precisa ser o dono, né. Uhum. Pode ser um gerente ou pode ser alguém da empresa que seja mais comercial, que seja mais comunicativo, que consiga fluir com a câmera e traz para essa pessoa essa importância, né. Porque também acontece, né, de muitos negócios quererem que as pessoas super gravem vídeos e tudo mais, mas não existe nenhum incentivo. E incentivo não é só financeiro, é um reconhecimento, é um treinamento para essa equipe saber o que fazer, é como que as coisas vão acontecer, né, que tipo de metas que eu posso estipular para a equipe que o gravar o vídeo possa estar ali também. Sim. E aí aqui eu falo sobre empresas que têm aí geralmente mais de 5 pessoas pelo menos, né, de 5, 10 para cima, que vai ter um grupo maior e que se ninguém for o dono da festa, ninguém grava nunca. Porque Alguém tem que todo ser mundo grava e ninguém grava. alguém tem que ser o pai da criança, né, das Alguém tem que ser o Exato. parcerias. pai da criança. Mas eu acho que no digital tu deve passar muito por isso. Às vezes as pessoas falam assim: "Tá, mas o digital não traz resultado. Uhum. Eu não vendo nada no digital, eu não pra mim não funciona". Mas Eu aí tu vendo vai tijolo, eu vendo tijolos, pra mim não funciona. E aí tu chega e pensa: "Tá, mas quantos conteúdos É. produziu pra vender tijolo?". O pessoal pensa: "Tá, mas eu não nenhum". Como é que tu sabe que não funciona? Como é que tu sabe? E e aí aí Pode ter vem o certeza. poder das métricas, né, onde a gente vem trazendo a tecnologia e o Exato. conhecimento para dentro do negócio. Por isso que eu digo que quando nos perguntam assim: "Ah, como que é o negócio de vocês?". Meu negócio provavelmente é tudo que você imagina sobre uma agência de marketing ao contrário, porque a minha prioridade é estar dentro do teu bastidor, pensar na tua estratégia e fazer o que realmente precisa girar o ponteiro. Depois a gente se preocupa com o post, depois a gente identifica o que que muitas vezes está lá na ponta do negócio, porque o empresário às vezes só está preocupado com o postzinho bonito e esquece de fazer uma campanha estruturada, Sim. esquece de pensar e organizar um bastidor comercial também por trás, que tem a ver com comunicação, que linka todas as pontas, da onde vem chegando. A exemplo disso, e aí vem bem ao encontro do que o Ricardo trouxe agora. A gente tem uma empresa de mais de 18 anos no mercado em Santa Rosa, que é a nossos clientes, e desde que não trabalhavam muito essa questão do digital, mesmo sem tráfego pago, ou seja, mesmo sem anúncios, né, acontecendo para aumentar aqui a proporção de clientes, mesmo sem aumentar a quantidade de clientes, pela primeira vez em muito tempo, faz 5 meses que eles batem a meta todos os meses, utilizando todo o direcionamento e estratégia que semanalmente a gente se reúne com eles para determinar para onde vai. E é algo que antes não acontecia, então da onde vem? A resposta vem do digital, vem dos dados que a gente vem trazendo ali, mas principalmente da mentalidade do digital, que durante esse período que a gente está com eles, a gente vem implantando para essa semana a gente ter começado o tráfego pago. Então a gente precisou estruturar por 6 meses um negócio que já existe há 18 anos, para poder estar preparado para avançar na velocidade que precisa e pode, não é que precisa, pode. Tem escala, tem para onde crescer ainda, não só em Santa Rosa. Em Santa Rosa tem muito, mas tem na região, tem no Rio Grande do Sul. Então as empresas também podem passar a olhar: "Onde mais eu posso ter mercado?".
mas eu preciso ter aquele empreendedor, aquela coisinha assim coçando, de ter um pouco mais de ambição, de olhar, eu posso mais, acreditar que é possível. E o mercado não está saturado. Ele está saturado de profissionais que não estão fazendo pelo menos o básico bem feito. E a mentalidade, né, como é importante a mentalidade não só nos negócios, mas em todos os aspectos da vida, mas ela realmente direciona o ponteiro, e aí vocês são quase uns coaches, né. Se tem que trabalhar, a pessoa tem esse intuito, quer começar a trabalhar com digital, ela precisa querendo ou não aprender uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se relacionar inclusive com o cliente, né. Então, olha só como a gente flutua, assim, em maneiras diferentes de discurso e de pensamento que foge daquela leitura inicial, mas o digital é postar umas coisas no Instagram e fazer uns memes, umas É, coisinhas aqui e ali, né. É. Então, como é muito mais complexo e muito mais rico todo este processo, e querendo ou não pode ser um processo comercial, né, Uhum. de produção de conteúdo e de estratégia e tudo mais, é, assim como né. existe estratégia dentro do mercado físico e local, né. Eu acho que o digital para muitas pessoas ele parece ser muito contraintuitivo, Sim. porque às vezes as pessoas pensam em digital, não, digital, todo mundo vai ver, vai todo mundo comprar em mim em 2 semanas. E aí como é que tô perguntando pra ti até, Anny, como é que tu lida com essa impaciência das pessoas de terem que esperar 6 meses ou talvez 8 ou 12 meses para formar um pilar ali, uma base, para daí sim o negócio começar realmente a andar da forma que deveria? Essa eu Trazer posso ali o responder. pode falar, vai lá. Nível de consciência. Não, essa eu posso responder, Vai porque lá, essa eu vivi na como é pele. que eu Não, não, vai lá, é pra ti a pergunta. trabalhar literalmente isso, o nível de consciência do cliente, onde a gente nessa primeira reunião que eu trouxe, né, que a gente faz com o cliente de alinhamento inicial, entender quais são as expectativas, aonde ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, daqui a 5 anos, aonde que ele quer estar. Hoje eu estou aqui na garagem, em 5 anos eu quero ser uma mega empresa multinacional. Tá, e o que que tu vai fazer para isso? Qual é o investimento que você tem para isso? Entender que tem vezes que o meu desejo não é coerente com aquilo que eu tenho em mãos no momento, e trabalhar as expectativas, né. Exatamente. Então é bem importante que quando o cliente entra, a gente precisa ter essas conversas difíceis, né. A gente faz ali um onboarding que a gente chama, né, um momento de entrar no cliente e tudo, e trabalha isso, ó, a gente vai iniciar e tudo mais, e clientes que entram em assessoria, a gente geralmente faz contrato mínimo de 6 meses, porque os primeiros 3 meses é bem possível que você não veja tantos resultados. Até porque, né, Anny, aí trazendo de novo a minha experiência, às vezes até tu pode despejar um monte de grana em tráfego e tudo mais, mas você enquanto pessoa, enquanto produtor de conteúdo não está preparado, porque não desenvolveu as competências que precisa, as habilidades e tudo mais, né. E aí acaba sendo uma curva de aprendizado. Total, e aí vai da nossa habilidade também de orientar para quê? Adianta eu dizer: "Não, vamos lá, bota aí 5.000, R$ 10.000 em tráfego, tudo certo". Vai vir um monte de seguidor, vai fazer sentido? Às vezes não, Uhum. né. Às vezes vai literalmente colocar o dinheiro no ralo. E aí quando a gente fala assim, e eu falo assim com o cliente, eu digo: "Não dê dinheiro agora para tal coisa", por quê? Porque não precisa ainda, Não é o né. momento muitas Não é o vezes, né. momento. A Porque gente tem alguns passos para chegar lá, e aí sim eu vou querer essa verba disponível para a gente fazer o negócio acontecer. Mas é importante de também saber, mas claro, maturidade de negócio. Hoje a gente tem 5 anos de trajetória, trabalhando nisso e tudo mais, entendendo, também conseguindo nos posicionar com o cliente de diferentes formas, mas isso também vem de uma própria evolução nossa como pessoa, né. Eu fiz muitos treinamentos, muito desenvolvimento, entendi muita coisa, melhorei minha comunicação, fui entendendo sobre personalidades e tudo mais, para mim entender, para depois conseguir entender o outro e conduzir a as coisas da melhor maneira, tentar pelo menos.
É, e isso é muito importante, igual eu tinha comentado recém, saber qual que é o nível de consciência do teu público, porque muitas vezes isso vai ditar também qual que é a estratégia e qual tipo de conteúdo vocês vão estar produzindo. Muitas vezes tu vai pegar um cliente de topo de funil, tu tem que trazer uma informação que, por exemplo, do agro, ela tende a ser muito mais complexa, tu tem que trazer isso de uma forma que aquele público ele consiga entender isso. Ao mesmo tempo que muitas vezes na arquitetura, já é um público que ele vai ver o teu perfil, ele já veio talvez por alguma indicação, ele já veio de alguma outra fonte, ele só tá olhando lá para ter uma segurança e criar um senso de que não, realmente você sabe o que estão fazendo, para daí sim talvez entrar em contato. Ele já tem um nível de consciência um pouco maior. Exato. E o maior erro é brigar por topo de funil. Lá tá todo mundo, né. Tá todo mundo brigando pelo mesmo pedaço de queijo, pelo mesmo Sim. pedaço da pizza. E o que me chamou a atenção na fala, na tua especificamente aqui, é que número de seguidor não necessariamente significa que teremos bons resultados. É. Eu Explica chu melhor isso aí, porque é o que a gente Geralmente é por aí que o pessoal imagina, né. exatamente. eu chamo que o número de seguidor é a métrica de vaidade, é isso que a gente acaba chamando lá dentro do Boa, essa é escritório. legal. Porque é a ponta ali que a gente vê, mas às vezes eu tenho seguidor, pelo que falamos há pouco, viralizou alguma coisa, chegou uma enxurrada de gente que não tem nada a ver com o negócio. Às vezes eu tenho seguidor, porque seguidor não é comprador. E Perfeito. aqui é onde a gente começa a diferenciar. Ah, mas ele pode se tornar, sim. Eu aumentando o nível de consciência dele com conteúdo, mostrando coisas que façam sentido e tudo mais, até que ele tenha uma maturação, um tempo de aprendizado ali comigo e esteja pronto para comprar o meu produto ou serviço. Então, vai ter outras pessoas que já estão prontas. Por isso que se fala muito dentro do marketing da questão do funil. Hoje a gente nem trabalha muito a parte de funil, porque a gente entende que ele vai ser muito mais ondas do que um funil em si, porque as pessoas elas vão linkando e se conectando de um lado ao outro. Antigamente eu entrava um conteúdo aqui em cima na ponta desse funil, ele entrava aqui, a pessoa ia descendo, se eu ia com tráfego pago, ele já chegava aqui embaixo, ele estava pronto para comprar meu produto, e ele comprava o meu produto ou serviço. Ou então começava a me seguir se esse fosse o objetivo. Hoje em dia não, porque a concorrência tá maior, porque eu preciso ser interessante, porque eu preciso conseguir mostrar pra ele que eu sou o melhor naquilo que eu faço, e assim por diante. Então, a pessoa vem, chegou naquele nível ali, olhou, já se distraiu com outro reels, já pulou, já não me olhou mais. Daqui a pouco eu apareci pra ela de novo, daí ela me viu de novo. Aí ela esqueceu de mim, porque alguém chamou em casa, viu alguma coisa. Aí eu apareci pra ela por um anúncio de novo. E daí ela diz: "Nossa, essa pessoa de novo, né? Não, era muito bom aqui o conteúdo dela". Daí ela começa a seguir. Aí ela vai indo, daí ela vai acompanhando. Até que ela perceba, assim, que tu ofereceu algo que ela diz: "Cara, que massa, hein? Isso aqui faz muito sentido, já tô acompanhando essa pessoa há um tempo, acho que realmente deve ser muito bom". E aí ela compra. Mas tem pessoas e pessoas, pessoas que têm uma velocidade de fazer esse nível de consciência em uma semana. Tem gente que tem velocidade de fazer em 3 meses. Tem gente que vai ter velocidade de fazer isso em 6 meses. E aí a gente tem que estar pronto para ir buscando as ondas dessa audiência e conseguindo ter ofertas ali de uma forma recorrente, mas que não estejam disponíveis a todo momento, todas as ofertas. Porque também não existe o gatilho de escassez daí. Aí não existe outras coisas que o ser humano gosta, né. Outras técnicas É, aí, tem que né. ter os paranauê. Não, mas é isso aí mesmo, gente. Interessantíssimo. Como é que estamos no nosso tempo aí, produção? Então, Podemos mais ir ou para os menos, finalmente. acho que sim. Fechamos 1 hora já. Uma horinha. Perfeito, Muito bem. pessoal. Então acho que antes da gente encerrar, porque foi muita informação que a gente falou ao longo desse episódio, a gente gostaria de que vocês passassem pelo menos uma dica, cada um de vocês ali para o público, que vocês acham relevante em relação ao posicionamento digital. E também podem deixar suas redes sociais ali para o pessoal estar seguindo vocês. Fale primeiro que eu tô Bora aqui. lá. Algo que eu deixo aqui então para quem está aí nos assistindo é que, de fato, olhe para quem é seu público, identifique seu público-alvo, desenhe aí as suas possíveis personas e se você não souber muito como buscar e entender sobre isso, ao longo desse episódio a gente falou bastante, né,
sobre, mas também você pode aí me encontrar na rede social, @Annelise Meneghetti, Annelise com Z, Meneghetti, ou através do nosso Instagram da agência Eco Gestão de Marketing, então é ECKOGM, EcoGM, em todas as redes sociais, seja Instagram, seja YouTube e assim por diante, estamos por lá. Muito bacana. E é muito assunto, né, É tem muito muito assunto. assunto que a gente fala de canais e livre consciência dentro dos canais, e eu acho que a minha dica, que é o que eu uso pra mim, talvez, é muito ver o que é mais autêntico. Esteja ligado com o que a Anne falou dentro do teu público-alvo, então tu vai entender para quem tu tá vendendo, só que tu não vai formar um personagem para aquilo, tu não vai fazer um ator para aquilo, tu vai ser autêntico dentro daquilo, porque que nem a Anne tinha comentado durante o episódio, as pessoas geralmente compram quem elas se parecem, então elas têm certas familiaridades, então a tua autenticidade vai falar muito mais. E às vezes o diferencial do teu negócio não vai estar às vezes: "Ah, eu tenho uma loja de sapato, eu quero ser diferente da loja B. O que eu preciso fazer? Preciso vender mais barato? Preciso usar marca X?" Às vezes é criar uma comunidade. E aí tu Uhum. cria a sua comunidade sendo autêntico. As pessoas se comprando de outras formas, né. Ela vai então a minha dica de hoje é: seja autêntico. E tuas redes sociais, Excelente. Ricardo? É a minha rede social, a mais importante é do escritório, @sorte.arquitetura, então SORT.arquitetura, e a minha rede pessoal é @Ricardo Areço, Areço com 2 S's no final. Muito bem então, pessoal. Esse foi mais um episódio da Confraria de Garagem. Agradecemos nossos convidados, a Annelise e o Ricardo. E nos siga, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Boa noite.